Não, 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 não. É a palavra que o presidente Andrés Rueda mais ouve quando ele quer definir ou um executivo de futebol ou um novo treinador para o Santos. Aí eu te pergunto, qual o padrão que existe no Santos para definir? Nosso técnico tem que ter esse perfil. Ninguém mais acredita no que se fala em perfil. Perfil para treinador do Santos é aquele que está desesperado e aceita? É aquele que aceita as condições de pagamento, carteira assinada que o Santos tem? Ou o perfil para o treinador do Santos é aquele que tem a autonomia total e estabilidade? Estabilidade é uma palavra que não se fala, que não se tem no Santos Futebol Clube, não é verdade? Instabilidade é uma realidade na gestão Andrés Rueda. Então vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Eu sou Fabiano Fará, esse é o canal História Santos. Esse vai sem vinheta, sem nada. Vamos puro, vamos pro choque, que eu quero bater esse papo com vocês. Eu peço sua inscrição, o seu like e o seu comentário. O Lucas Musetti, né, que trabalha para o UOL, mas o Lucas Musetti entrevistou, o UOL entrevistou, não lembro agora, o Emerson Leão. Tá? E ele confessou que recebeu um contato telefônico do presidente Andrés Rueda logo após que o Lisca se desligou do Santos. Que foi o segundo convite que ele recebeu do Santos para atuar em uma nova função, que é a de gerente de futebol, executivo de futebol. E mais uma vez, o Leão disse não. Não ao Santos. Agradeceu, não disse jamais, mas disse não pela segunda vez e alegou que está num momento de reconstrução da vida dele. O Leão não é mais técnico de futebol, já encerrou a carreira nessa função, se não me engano, pelo São Caetano em 2012. Aí ele zerou, não vou treinar mais time nenhum e segue o barco. E eu, que acompanhei o Santos quando o Leão foi técnico em 98, em 2002 e depois em 2008, o Leão sempre teve essa vontade de repente, se aposentar da beira do gramado, né, e subir alguns degraus, alguns andares, como a gente falava na época, né, e trabalhar na parte de gestão do futebol. O Leão é um cara sério, um cara respeitado, é um cara que não gosta de brincadeira, de brincadeiras assim que eu digo, não é que não gosta de brincadeira, que não gosta de brincadeira na hora de negociar, é sim ou não, vamos ou não vamos, é um cara mais direto, né? O perfil do Leão como executivo, se for parecido como de técnico, seria um perfil muito interessante, tá? É aquele perfil de choque de realidade, de chegar para o jogador e falar assim, ó, é o seguinte, meu filho, eu não vou renovar com você porque você não rendeu nada. Então, fala para o teu empresário já procurar um time para você não ficar desempregado, porque hoje a situação está complicada. Ele é desses, o Emerson Leão, tá? Ô, meu querido, é o seguinte, eu vou renovar com você, só que tem um detalhe. Você ganha X, eu vou te pagar X mais Xinho. Não dá para te pagar Y. Então, ou você aceita X mais Xinho, ou então eu vou com esse dinheiro no mercado buscar outro. Ou melhor, já estou monitorando. Tá bom? Você tem aí 7 dias para me responder. Um abraço. É assim que funciona Emerson Leão. Direto. É assim que o Santos precisa. De um cara que comande. De um cara que dite as regras como executivo de futebol do Santos. Que tire das mãos do presidente Andrés Rueda esta responsabilidade e que deixe ele lá com as contas, com a parte administrativa, com a nova Vila Belmiro. Inclusive, nesse domingo tem um vídeo. Eu acho que eu vou deixar para segunda-feira esse vídeo, porque domingo é dia de clássico, a gente fala mais sobre o jogo, né? Mas já tenho algumas imagens, algumas coisas novas para falar para vocês sobre a Arena do Peixe, a nova Vila Belmiro. Então o Emerson Leão disse não. Aquele que disse sim, Vanderlei Luxemburgo, e que o presidente aceitou, foi vetado num comitê de gestão. O BKSS disse não. Agora o Maurício Pellegrino vem negociando com o Santos, segundo a imprensa argentina, né? Ele que já trabalhou na Premier League, ele que já trabalhou na La Liga, que trabalhou na Liga Italiana, mas nunca ganhou nada. E voltando a essa entrevista do Leão, o Leão disse, questão do técnico ser estrangeiro ou não, nacionalidade não importa. O que importa é o seguinte, o que ele apresentou, o que ele apresenta, o que ele tem, o que ele ganhou, né? Porque no Santos tem que ser assim. O Santos é um gigante. O Santos não pode criar um treinador. O Santos tem que ter um treinador que entenda a responsabilidade de dirigir o time que teve Pelé, Neymar, Robinho e etc. Um clube que sempre foi formador
de excelentes jogadores e que hoje deixa de ser formador. Hoje a crise no profissional, vamos dizer, ela afunda um pouco a base do Santos. A gente conferiu isso nas renovações, né? A enrolação das renovações com algumas promessas da base. Mas, desculpem. Então, eu te pergunto, qual é o padrão que o Santos tem definido para a contratação de profissionais para o futebol? Não há padrão. Não há padrão nenhum. Eu vou te dar um exemplo. Você tem um Carille para te segurar no campeonato, na primeira divisão. Aí depois você manda embora o Carille porque você quer ver possibilidade de título no Paulista. Aí você traz o Fabian Bustos, que tinha uma mentalidade que não era de jogar com o regulamento embaixo do braço e que não servia para o Santos naquele momento, né? Pouca agressividade, que eu digo, né, de atacar o adversário. Um time, como se diz na moda, reativo. Um time que espera o erro para tentar acertar. Aí vem o Lisca. Cara, um técnico que nunca venceu nada, que nunca foi nada, que não tem padrão nenhum, nunca teve time que tinha jogado ensaiado, nada. Um contador de histórias. E agora vão no Peregrino, que é um técnico que tem experiência internacional, europeia, porém nenhum título. E estava no Vélez Sarsfield, da Argentina. Qual o padrão definido para ser treinador do Santos? E o que pesa mais na cabeça desses caras que já ronda os bastidores desses técnicos, brasileiros ou estrangeiros? Qual é a estabilidade que é dada pelo Santos? O BKSS, por exemplo, antes de falar não, ele disse, só que eu quero multa no meu primeiro ano de contrato de 3 anos, eu quero multa no primeiro ano de contrato e multa alta. Porque sabe da instabilidade do Santos, da inconstância da diretoria. Em 2023, nós entraremos em um ano eleitoral no Santos, onde esta instabilidade em anos sem eleição vai triplicar, porque qualquer pressão vai ser motivo para quê? Para ação. Eu acho que o pecar pela ação e não pela omissão, legal, até porque a atual diretoria no futebol pecou pela omissão até a contratação de Goulart, William Maranhão, essas coisas. Então, omissão, aceitou. Foi omisso, né? Aceitou as condições, entendendo que, acreditando que não tem mais espaço para isso no Santos, não. Agora é o seguinte, é acertar o treinador, mas acertar em cheio. E dar-lhe condições, não encher o saco do cara e dar-lhe condições de trabalhar. A autonomia para o executivo de trabalhar. Não, presidente, não vai comprar o Zanocelo. Com 10 milhões eu compro o Cristaldo. Então, mas esqueçam o Cristaldo. Depois é um outro vídeo que eu vou fazer também. Cristaldo, com 10 milhões eu consigo esses jogadores aqui que eu preciso para o meio de campo. Não, presidente. Ok, o Fernandes, compre o Fernandes. Presidente, vai acabar o contrato do Sanches. Não dá para renovar. Vamos oferecer para ele, de repente, ficar aqui com a gente na comissão técnica fixa, dele seguir a carreira dele aqui. O que você acha? Tal. Porque tem que ter essa liberdade. O presidente não vai renovar com o Madison. Não tem condições. Não dá para renovar com o Madison. Vamos atrás de um lateral, né? Vamos atrás do lateral direito do futebol brasileiro, vamos numa aposta, o Natan chegou aí, ele vai ser nosso titular, a gente vai dar um substituto para ele. Presidente, presidente, tem que dar um jeito de se livrar do Angulo, eu vou me livrar do Angulo aqui, dependendo Del Valle, pega o Angulo de graça aí, paga 10% do salário até o fim do contrato, porque aí o Santos já reduz um pouco, ou 20%, enfim, se bem que é muito, né? Mas tem que ter essa autonomia, tanto o executivo de futebol como o técnico, tem que ter também essa sintonia entre os dois. E não pode ter instabilidade. Vocês entendem por que o Santos vai ganhar e vai colecionar nãos atrás de nãos até o fim da temporada? Porque só aceita essa loucura quem tá louco por algo. Tá desesperado, tá desempregado, tá fora do mercado. Então o Santos tem que começar a entender que ele precisa ir ao mercado, ele precisa contratar, gastar para contratar também o executivo de futebol, um treinador, monitora a situação de Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza. Se quer o Vojvoda, entre em contato com a gente, o contrato dele termina no fim do ano. Acabou o Campeonato Brasileiro, ou já entra em contato com a gente, quando acabar o Brasileiro, conversa com a gente também. Pronto, futebol é isso, futebol não tem espaço para bonzinho, cara.
Porque se você for pro mercado da bola só depois de terminar o Campeonato Brasileiro, babau, já era. O nego já tá ajeitado ali, aqui, já correu. E o Emerson Leão, na entrevista que deu ao UOL, também disse: os jogadores não querem atuar no Santos por causa desta instabilidade, troca de treinadores frequentes. Cara, conseguiram queimar o futebol do Santos no mercado nacional e internacional. Esse é o legado deixado no futebol, é por isso que eu digo: o tamanho dos acertos de Andrés Rueda no pagamento de contas, no equilíbrio do time administrativo e financeiramente, ele é do mesmo tamanho dos erros no futebol. E num clube de futebol como o Santos, o que pesa mais? O futebol. O futebol. O Santos, ele entra muito atrás de qualquer outro adversário direto, por qualquer meta, por causa desta instabilidade. Instabilidade criada e causada pelo comitê de gestão, pelo presidente, por aqueles que passaram por aqui vendendo sonhos, né, e entregando pesadelos. É isso. Um abraço.